Eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no último capítulo, capítulo 28, os versículos 18 a 20. O texto geralmente conhecido como a Grande Comissão. Então, Mateus, capítulo 28, de 18 a 20. O tema da nossa mensagem agora pela manhã é a cultura do reino. E os irmãos já viram que nossos temas hoje, os temas que regem o culto, o rei e seu mandato, e o tema antropológico, discipulado e evangelização. Eu queria acrescentar, quando falamos nesta igreja, a partir de agora, já há algum tempo isso, mas eu gostaria que os irmãos incorporassem essa ideia. Nós estamos falando de cultura de discipulado e cultura de evangelização. É por isso que o tema da mensagem é a cultura do reino. A palavra de Deus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos começar com uma questão de hermenêutica. O que quer dizer hermenêutica? Essa palavra que eu aconselho não coloque no seu filho ou na sua filha se você está para receber um neném em casa. Mas que significa uma coisa muito simples. Basicamente, hermenêutica é interpretação. Só isso. É a arte, como alguns dizem, e também a habilidade para se interpretar. É algo que você faz o tempo todo, na verdade. A gente fala de hermenêutica com relação à Bíblia, a pessoa fica assim, eu tenho que ir para um seminário. E ajuda muito se você estudar alguma coisa. Porém, você faz isso o tempo todo. Por exemplo, as mamães que estão aqui, elas fazem uma hermenêutica diária dos seus filhos. Por quê? Porque hermenêutica, que quer dizer interpretação, depende sempre de contexto. Você faz isso com naturalidade. Por exemplo, quando o filhinho, a filhinha, está aquele silêncio dentro de casa. E eles não estão à sua vista. Não é, mamãe? Como é que é? Aí você pergunta assim, Zezinho, o que é que você está fazendo? E o Zezinho responde lá de dentro, nada. Se você estiver numa aula de matemática e o professor disser que 2 menos 2 é nada, você, tá bom, ele não quis falar zero, falou nada, tá bom. Mas se você é mãe, está dentro de casa, a criança não está no seu raio de visão, há um silêncio terrível, estrondoso dentro de casa, e você pergunta, Zezinho, o que é que você está fazendo? E o Zezinho diz, nada. Você continua fazendo o que você está fazendo? Não, você para imediatamente, né? Liga lá o alarme, chama o FBI e corre em direção lá onde é que está a criança, porque provavelmente alguma coisa muito perigosa está acontecendo. Pode ser que ela esteja somente pegando lá o seu estojo de maquiagem, né? E a filhinha quer fazer a mesma coisa que a mamãe faz. Mas uma amiga nossa descobriu os filhos lá rindo e bebendo produtos de limpeza debaixo da pia. Olha só. É o contexto que vai te dar esse nada, é tudo, eu preciso ir lá agora, né? Ou então, aquele marido que traz flores para casa, só que ele nunca fez isso antes. Nunca lembrou, às vezes não consegue lembrar a data do aniversário de casamento e tal, mas num dia lá ele chega com flores, né? E o que a esposa fala? Querido, o que você aprontou? Contexto, irmão, interpretação é contexto. A chave hermenêutica da Bíblia tem, para interpretar a Bíblia corretamente, tem um contexto maior. A gente chama isso de história da redenção. Não, a chave para você abrir a Bíblia não é o Senhor Jesus Cristo. Mais que você romantize isso, é a história da redenção. Mas agora pela manhã, nós vamos trabalhar do geral para o específico. Então, essa é uma mensagem em 2 partes.
Uma agora pela manhã e outra no culto das 18h45, que também será transmitido. Então, eu peço que você que está assistindo, se você não estiver aqui naquele culto de 18h45, e os irmãos estão aqui agora, assistam a segunda parte pelo nosso canal. Agora pela manhã nós vamos falar do conceito geral, a cultura do reino. E à noite vamos falar mais especificamente a cultura do reino na igreja local, porque é na igreja local que as coisas acontecem. E pela manhã agora eu tenho 5 pontos para você nesse texto sobre a cultura do reino de forma geral. E é isso que eu vou passar para você agora. 5 pontos apenas, tá? O primeiro deles é o seguinte: a cultura do reino depende da pessoa e obra do rei. A cultura do reino depende da pessoa e obra do rei. Olha o que o texto diz para nós aqui no verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada. E tudo que ele vai falar depois disso, e tudo que ele falou até antes disso, durante o período entre a ressurreição e essa ascensão, ele está pronto aqui para subir aos céus, depende dessa primeira frase aqui, quando ele os encontra. Ele foi para Galileia, depois da ressurreição, disse para os discípulos: vocês vão me encontrar lá. Eles foram para lá, chegaram no Monte das Oliveiras, e alguns ficaram meio duvidosos, mas a maioria adorou ao Senhor quando o viu ali ressurreto. E ele, quando se aproxima deles, lhes diz isso: toda a autoridade me foi dada. Então, tudo aquilo que eu ensinei para vocês, por exemplo, no capítulo 24 de Lucas, tudo aquilo que eu falei com vocês nesse período, e essa ordem que eu vou dar para vocês agora, depende disso. Toda a autoridade me foi dada. Eu morri, eu ressuscitei, eu venci a morte. Mas não foi somente isso, não é uma questão de vitória sobre a morte, é a questão da justiça do rei. O rei é plenamente justo, como vimos aqui na abertura do culto. Completamente justo. Significa justo? Não é justo em relação a você e a mim, não. Significa que ele cumpre toda a justiça do Pai. Por que isso é importante? Você já parou para pensar que no trono do universo, com toda a autoridade sobre si, está um ser humano? A gente não para pensar sobre isso. É um homem que está sentado no trono do universo, com controle sobre tudo. Um ser humano, perfeitamente humano, completamente humano. Sim, ele é perfeitamente Deus e completamente Deus, mas não esqueça que ele é totalmente, completamente, perfeitamente homem, ser humano. É um representante nosso lá, dizendo assim: vá pregar o evangelho a toda criatura, por todo mundo, e ninguém vai poder parar você, porque a autoridade é minha. Você percebe isso? Você percebe porque, à noite nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas a adoção que foi estudada aqui, que foi, a gente lembrou na confissão de fé anteriormente, nós passamos a ser parte da família de Deus, irmãos do Senhor Jesus. Irmãos, isso é uma coisa intensa. Há uma unidade mística entre Jesus e os seus, de modo que o que Jesus é, nós somos. O que Jesus faz, nós fazemos. Não no sentido que você vai se tornar Deus, nós não somos mormons, não, tá? Os mormons acham que eles serão deuses no futuro. Eles dizem assim: como Deus é, nós seremos. Como nós somos, Deus já foi. Não é. Esse Deus nós não adoramos, esse Deus não é Deus, esse Deus é uma fantasia, uma farsa, uma heresia. Mas tem um homem, há um ser humano sentado no trono do universo. E é por causa disso que seres humanos podem pregar o evangelho. É por causa disso que o diabo não pode colocar uma barreira no campo missionário e dizer: ninguém vai entrar nesse país. Os crentes entram mesmo assim. Eles vão entrar de um jeito ou de outro, eles vão entrar porque eles precisam cumprir a comissão que este homem Deus está dizendo: façam isso, porque toda a autoridade me foi dada. Então, esse é o primeiro ponto. A cultura do reino depende da pessoa e obra do rei. E quando ele completou a sua obra aqui, na verdade, eu tenho que dizer que ele está faltando uma única coisinha que já vai acontecer, e ele prometeu e garantiu que faria, e fez, que é o derramamento do Espírito Santo. É por isso que você vai encontrar no livro de Atos o Senhor Jesus dizendo: vocês vão permanecer na cidade até que vocês sejam revestidos da capacitação do Espírito para poder fazer a obra da grande comissão. Então, à medida que o Senhor Jesus completa a sua obra irrepetível,
e é glorificado quando chega aos céus, e então o Espírito Santo é derramado, consolida-se o fato de que ele tem toda a autoridade. Há um homem no trono do universo, esse homem é rei do universo, o homem Deus Jesus Cristo. E é por causa disso que homens e mulheres, discípulos e súditos desse rei, podem cumprir o que vem depois. Senão nós teríamos um fracasso pela frente, irmão. Como diz uma bela canção de já há alguns anos, como sairemos de Jerusalém a enfrentar poderes maiores do que nós? E o coro continua dizendo, ó Senhor, tem misericórdia de nós. É só assim, irmão. O apóstolo Paulo pergunta, quem é idôneo, quem é suficiente para essas coisas? Não, nós não somos. O que nós fazemos é uma coisa de louco, de maluco, ou de alguém que está escudado por quem tem toda a autoridade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a cultura do reino é totalmente abrangente. Você pode, de repente, ser redundante, né? Mas eu quero colocar assim mesmo. A cultura do reino é totalmente abrangente. Na sequência, o Senhor Jesus diz, toda a autoridade me foi dada, aonde? No céu e na terra. Não tem lugar fora do domínio dele. É totalmente abrangente. E aí a gente pensa assim, realmente, mas pastor, o senhor acabou de falar sobre isso já. Não, eu quero destacar aqui um outro ponto. Se ela é totalmente abrangente, se ela toma os céus e se ela toma a terra, então ela toma toda a sua vida, toda a minha vida. A gente pensa nos céus e na terra, nos campos missionários, nos campos brancos para as ceifas. Meu irmão, a primeira coisa que você tem que pensar é que toda a autoridade de Jesus tem que se manifestar em cada área da minha vida, em cada coisa que eu faço. Nós tivemos aqui uma oração, a Nívia gosta de fazer a gente chorar nas orações, né? Aí, irmãos, deixa eu abrir um parênteses para dizer, você não tem orações desse tipo quando a gente joga espontaneamente, não, tá? É muito raro, até tem, mas é muito raro. Então, quantas vezes nós deixamos de perceber que o Senhor está presente, que tudo que fazemos é corandel, é na presença de Deus, é perante a face dele. Porque não entendemos que o texto aqui não está falando só da autoridade de Cristo sobre os céus e a terra, como se fossem terrenos, áreas ou campos onde nós vamos atuar, onde os poderes celestiais atuam. Quando fala isso, quer dizer tudo, inclusive o meu coração de crente, que precisa ser completamente dominado pela soberania daquele que tem toda a autoridade. A minha casa precisa ser dominada por isso. O meu tempo de comunhão com os irmãos precisa ser dominado por isso. Pelo conceito, ele é Senhor de tudo, ele tem, como acabamos de cantar, não é? E o hino termina dizendo, ele é meu e teu Senhor. Porque a autoridade dele está em todo lugar. Às vezes nós vivemos, como foi falado na confissão de pecados, nós vivemos como se a autoridade dele não estivesse sobre o nosso coração, se a autoridade dele não estivesse sobre as nossas opiniões políticas, teológicas, sobre as nossas opiniões, sobre qualquer coisa. Como se a autoridade dele não pudesse existir dentro da nossa casa. Como se não fosse a autoridade dele que devesse reger o modo como educamos nossos filhos e filhas. A autoridade dele, na cultura do reino, por causa disso, é totalmente abrangente. Ela precisa se realizar, se historificar, ela precisa virar realidade. No seu coração, na sua cabeça, na sua mente, no que você fala. Ela precisa se tornar realidade na compaixão. Compaixão, irmãos. Compaixão não é só pelas almas perdidas, que são legaizinhas. É pelas almas perdidas que nos perseguem. É pelas almas perdidas que são contrárias à Escritura. É pelas almas perdidas que às vezes se deixam levar por ideologias as mais diversas aí. Recebemos nessa semana, nesse final de semana, eu e Rômulo tivemos a grata satisfação de receber um casal, um pastor e sua esposa, lá de Moscou. Então, eles vivem debaixo de uma situação difícil ali. É interessante que a conversa lá surgiu a pergunta, Rômulo fez a pergunta, né? Os irmãos sabem de onde Rômulo vem, do trabalho que ele e Susan estavam fazendo. Perguntou, qual a sua opinião sobre o governo? A opinião dele foi basicamente o que um chinês também respondeu. Basicamente o seguinte: essa pergunta não tem o menor sentido.
E eu até compreendo essa resposta em países que não são democráticos, né, em que não há democracia de fato. Eu disse, essa pergunta não tem o menor sentido. O que importa é o que o Senhor Jesus quer que eu faça. O que importa é para que o Senhor Jesus me colocou aqui. Essa é uma boa resposta. Não, num país democrático como o nosso, ou pelo menos assim nós ainda pensamos, não é? Os poderes estão se misturando aí, nós temos um judiciário que se mete em tudo, infelizmente, e aí o desequilíbrio começa a acontecer. Num país como o nosso, você tem que falar, você tem que usar os instrumentos, as ferramentas que a democracia, enquanto for possível fazer isso, permite, é correto e justo que você faça isso. Mas ainda assim, lá por trás de tudo, a nossa resposta precisa ser o mais importante, é o que o Senhor quer que eu faça no meio disso. E no meio disso eu lido com pessoas pelas quais eu preciso ter compaixão, mesmo que sejam pessoas que estejam no caminho errado. Porque esses homens e mulheres que vivem debaixo de perseguição exercitam isso o tempo todo. A cultura do reino é totalmente abrangente, a autoridade de Jesus tem que estar em todo o nosso ser. Terceiro ponto, a cultura do reino é uma cultura de restauração. Note aí o que ele diz. Portanto, vão, verso 19, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Ela é uma cultura de restauração. O que está acontecendo, irmãos, é que tudo à nossa volta não está do jeito que Deus planejou que fosse no início. Essa restauração só vai se consumar na consumação. É por isso que a gente chama de consumação. Porque quando chegar no final, então, né, nós temos a criação, nós tivemos a queda, nós estamos no período da redenção, por isso a história da redenção acontecendo, e finalmente a consumação, quando tudo será cumprido. Todas as coisas que Deus prometeu, toda a justiça será realizada. Mas nesse processo até lá, nós estamos pregando restauração. Como diz lá o capítulo de Isaías, né? Pregar restauração aos quebrantados de coração, aos oprimidos, pelo pecado. Antes da gente fazer uma leitura marxista desse negócio e desviar o troço todo e falar são os oprimidos dos poderosos. Não, o Senhor está falando acima de tudo, libertação do pecado que escraviza até os poderosos. Então, a cultura do reino é uma cultura de restauração, é isso que a gente está fazendo. É por isso que nossa família não pode ter as mesmas preocupações que uma família que não confessa Jesus. Eu não posso. Minha grande preocupação com meu filho, com minha filha, não pode ser prepará-los para o mercado de trabalho, prepará-los para terem uma boa posição social e financeira no meio da sociedade. Eu preciso pensar melhor do que isso, senão eu me igualo aos fariseus. O Senhor Jesus não disse isso? A justiça de vocês precisa exceder a dos fariseus e publicanos, escribas. E quando eu faço essas coisas, quando minha preocupação é só essa, quando eu acho que criar meu filho, criar minha filha, é prepará-lo, sem levar em conta o que Deus quer da criança, o que é que meu filho vai ser quando crescer? Para Deus. O que Deus quererá fazer no meu filho, da minha filha. Se nós não pensamos assim, nós estamos iguais aos outros, simplesmente. E aí você vai ter pessoas que frequentam a igreja, que podem até ser salvas, mas que vivem aquela vida assim, sabe, sem expressar, sem refletir a autoridade do homem-deus que está no trono do universo. A cultura do reino é uma cultura de restauração. Quarto ponto, a cultura do reino é uma cultura de restauração espiritual. Agora eu quero frisar isso, porque você viu, verso 19, façam discípulos. Ele não disse, ajuntem partidários. Não foi isso que ele falou. Façam discípulos. Há um mestre e há discípulos. E o discípulo não é um aluno de escola de hoje. Aliás, para usar a escola hoje como retrato, imagem, figura, ilustração de alguma coisa, é terrível, né? É difícil. Né? Relação professor-aluno é terrível, porque o professor parece que virou um objeto lá, sem muito sentido. Não, o discípulo é alguém cujo grande objetivo
é tornar-se igual ao mestre. O Senhor Jesus disse isso, basta ao discípulo ser como seu mestre. Sempre que houve mestre e discípulos, o discípulo olha para o mestre com veneração. Eu quero ser igual a ele. Se você procurar aí os bons professores que você teve, aqueles que fizeram diferença, foram pessoas que você admirava por diversos fatores, não somente porque conhecia a matéria. Então, a restauração da cultura do reino é uma restauração espiritual. É discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discípulos são comprometidos. Eles não assinam uma ficha de inscrição. Eles não têm uma carteirinha de colégio ou de clube. Eles são batizados no nome do Deus Trino. Eles estão comprometidos. O batismo não é uma afiliação ou uma agremiação. O batismo é uma declaração de que eu agora pertenço a Ele, o meu nome é o nome dEle. É o nome dEle que eu carrego agora, o nome do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que o discípulo leva adiante. Continua, em verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E quando você examina o que Jesus disse, Jesus não veio para modificar a sociedade e melhorá-la um pouco. Estritamente falando, Jesus veio para acabar com ela. Isso que está aí não vai prestar. Então, nós vamos fazendo uma restauração, quando chegar na consumação, o fogo purifica tudo. Então, aquilo para o que a igreja já apontava, a igreja, nesse sentido, é uma sociedade alternativa, aquilo, então, se historifica na eternidade. Aquilo vira realidade na eternidade. Por enquanto, nós vamos contra a cultura, desafiando a cultura. Nós vamos mostrando que família é o homem, a mulher e os filhos. Não é um homem e outro homem. Não é uma mulher e outra mulher. Não é um homem e uma batedeira de bolo. É homem e mulher. E hoje você fala isso, aí vem alguém, vem a justiça, o Estado interferindo na sua mente, nas suas convicções. Exigindo que você preste contas. E você diz, eu estou falando que a Bíblia está falando, vocês têm que proibir a Bíblia. Grande sonho das ideologias anticristãs, que é o que acontece nesses países. Proíba as Escrituras. A igreja desafia. Ela diz, o homem é o cabeça do lar, não como o sujeito que manda, não como o sujeito que senta lá e exige chinelos e o jornal, aquela figura clássica, né? Mas como aquele que toma o tiro primeiro, como aquele que sacrificialmente ama sua esposa e filhos, como aquele que se preocupa com o estado espiritual de sua esposa e filhos, como aquele que é servo. Não foi isso que Jesus disse? Se você quiser ser o primeiro, seja o que serve a todos. Se você quiser liderar, você tem que ser aquele que presta o serviço. A cultura do reino é uma cultura de restauração espiritual. É o ensino de Jesus que é propagado, que é implementado, que é experimentado, que é vivido pela igreja. Irmãos, isso só tem como acontecer, como a gente vai ver, então mais a miúde, na igreja local. Não adianta você querer ver como é que os chineses crentes vivem, os russos crentes vivem, os africanos crentes vivem lá e tentar reproduzir, não. É na igreja local, eles fazendo o que eles têm que fazer, nós fazendo o que nós temos que fazer, mas é na igreja local que essa coisa se realiza. A autoridade de Cristo, cumprindo a grande comissão de Cristo, vira a realidade e aponta para a realidade eterna na consumação. Então, a cultura do reino depende da pessoa e obra do rei. A cultura do reino é totalmente abrangente, principalmente dentro de você, em tudo que você é e faz. A cultura do reino é uma cultura de restauração. O que está aí não é o que Deus planejou, não. Deus está caminhando para lá e vai fazer isso. Essencialmente, a cultura do reino é uma cultura de restauração espiritual, com aquilo que o Senhor, que tem toda a autoridade, determinou que fosse ensinado e vivido. E, finalmente, a cultura do reino depende do rei do início ao fim. Do início ao fim.
Eu já falei que ela depende da pessoa e obra do rei. Mas o Senhor Jesus terminou dizendo: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Primeira coisa que você percebe aqui é que isso extrapola a vida dos apóstolos. O Senhor não tinha nenhum planejamento de que, olha, vocês 11, né? Daqui a pouco Matias seria unido, então seriam os 12 de novo. Vocês 12 vão realizar essa obra. Não, vocês vão começar essa obra, vocês vão dar estrutura à igreja, eu vou usar vocês para isso, com tudo que eu ensinei a vocês, mas essa obra vai continuar além de vocês. Vocês vão morrer, vocês vão ser chamados à presença do Senhor, e essa obra vai continuar. Até que os dias do fim dos tempos cheguem, essa obra vai continuar. Então, essa é a primeira coisa que você nota. A segunda coisa, então, é que essa obra não depende dos apóstolos. Eles ficaram pelo meio do caminho, aliás, ficaram lá no começo, né? Tiago, irmão de João, ficou logo no começo lá, porque ele foi o primeiro a ser morto. Então, a obra depende do rei, do início ao final. Sempre. Ai de nós, quando nós pensamos que nós podemos fazer a obra. Vamos aí fazer uma obra, né? Já aprendemos o suficiente, já sabemos a metodologia, já, né? Não. É o tempo todo olhando para aquele que tem toda a autoridade, o rei. É o mandato dele que a gente está cumprindo. E o mandato dele não é como as outras religiões. Você pode tirar Buda do budismo, vai ficar a mesma coisa, todo mundo vai ficar lá fazendo a mesma coisa. Você pode tirar os deuses hindus do hinduísmo. Mas vão continuar com a mesma coisa. Se você tira Jesus do cristianismo, você fica com uma ética sem base e apenas, vamos resumir numa palavra, numa expressão só, boa educação. Se ficar. Porque a gente conhece crente mal educado, né? Tem um monte por aí, infelizmente. Nem bem educados os caras conseguem ser. Se você tira Cristo do cristianismo, o cristianismo desaparece como tal. Pode ficar uma ética lá, meio sem pé nem cabeça. É isso que muita gente tem feito. A teologia liberal faz basicamente isso. É um tipo de ética, quando você vai buscar os fundamentos, não existe. Eu me lembro de Albert Schweitzer, aquele famoso teólogo do Jesus histórico, né? Eu tenho certo respeito por ele. Porque ele diz o seguinte: na busca pelo Jesus histórico, o que aconteceu foi o seguinte: quando todo mundo vai procurar o Jesus histórico, eles achavam o seguinte: o Jesus está na Bíblia, nos 4 evangelhos, ele é um Jesus que não pode ser verdade isso. Ninguém é assim. Não, realmente ninguém é assim, se for apenas um ser humano. Se for homem-deus, aí é outra coisa. Mas eles não acreditam nisso, não acreditavam nisso. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. O que vai acontecer é que sobra uma figura muito esquálida, uma figura muito magra, uma figura raquítica, que não explica como esse movimento tomou força e cresceu. A explicação que Schweitzer tinha para dar é a seguinte: é que o Senhor Jesus, com a crucificação dele, porque a ilustração que ele usava era essa, ele ficou como que preso à roda da história, o cadáver dele rodando na roda da história ali, e isso atraiu a atenção das pessoas e elas começaram a vir. Eu tenho certo respeito por ele, por quê? Porque quando ele percebeu isso, ele parou de ser professor de teologia e pastor, realmente, como ele era médico também, ele abriu um hospital lá na África e foi para lá trabalhar como médico. Aqui Cristo não é Deus, não é? Então, pronto, foi por aí. Ele estava completamente errado em tudo que ele falou ali. Mas estava certo no resultado final. Se você tira Cristo do cristianismo, fica uma figura que é incapaz de explicar o que o cristianismo se tornou através dos séculos, por que pessoas morrem por causa do cristianismo. Né? Pessoas morrem por muitas causas. Mas muitas que morrem por muitas causas, antes de estar na cadeia lá e morrer nas mãos dos seus inimigos, estão com uma arma em punho, defendendo a sua causa, com raríssimas exceções. Uma arma lá... Não, o cristão não faz isso. O cristão vai de peito aberto. Quando ele é confrontado, ele não nega. A cultura do reino depende do rei do início ao fim. Sem ele, nós não fazemos absolutamente nada. Sem ele, não há culto. Sem ele, nós não somos crentes, não somos cristãos, não somos salvos. Nos reunimos aqui em torno de uma pessoa, não de uma ideia. A pessoa do rei.
o Deus homem, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, o Senhor Jesus. Ele é o Rei da Glória, como nós cantamos. É o seu mandato que nós cumprimos. E é isso que vamos fazer. É isso que eu quero ser achado fazendo, na minha imperfeição. E que eu espero que você seja achado fazendo, quando Ele chamar você, ou quando Ele voltar. Que Deus nos abençoe.